Saudações, estamos em mais uma atividade da RNB Cursos, agora com a presença de uma amiga muito querida, amiga de longa data, dos tempos ifixianos da FRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Uma amiga muito querida, uma amiga da vida, uma amiga da pesquisa acadêmica e muito mais. Estou diante de Cíntia Calado, pesquisadora de belas artes, de artes visuais, e apresentando um tema que é muito importante na nossa conjuntura social e, sobretudo, a historicidade e o mapeamento e também uma reflexão crítica sobre o papel das mulheres na arte, um papel escamoteado pela cultura machista patriarcal. 3 mulheres pintoras, reflexões sobre amadorismo, academicismo e modernismo. Bom, Cíntia Calado, minha querida, muito obrigado por estar conosco aqui na RNB Cursos e estou aqui para aprender com você, até porque sem arte a vida seria sem sentido. Olá, Renato. Obrigada pela apresentação. É um prazer para mim estar aqui falando um pouco dessas mulheres e aproveitando para divulgar um pouco do meu canal, As Querem Mulheres na Arte, que eu me ocupo mesmo de dar visibilidade para essas mulheres que foram apagadas ao longo dos séculos. Então, no canal eu procuro falar do papel de artistas desde o século XV, XVI até o XXI, entendeu? Procurando mesmo dar voz a essas mulheres. Então, acho que esse é o meu maior comprometimento no momento com essa pesquisa, entendeu? Eu vou compartilhar agora os slides, eu fiz uns slides, você já falou do título, né? 3 mulheres pintoras e as reflexões sobre amadorismo, academicismo e modernismo. Vou começar a compartilhar agora a tela com vocês. Tudo ok? Consegue ver bem a apresentação, a capa? Cíntia, perfeito, melhor impossível. Ah, maravilha. Então, agora eu vou começar. Bom, o objetivo principal desse trabalho é apresentar 3 pintoras brasileiras e as reflexões sobre esses temas muito utilizados na história da arte, que são amadorismo, academicismo e modernismo. Essas pintoras brasileiras são Abigail de Andrade, Georgina de Albuquerque e Anita Malfatti. Todas essas imagens que eu trouxe para vocês, essas pinturas, são autorretratos, são feitos por essas artistas mesmo. O de Abigail de Andrade é um autorretrato feito por ela, da Georgina de Albuquerque também um autorretrato feito por ela, e da Anita Malfatti a mesma coisa, um autorretrato produzido por ela. Vou começar agora apresentando um pouco sobre essas artistas, falando um pouco sobre a trajetória delas, passando por nascimento, trajetória profissional e morte. Abigail de Andrade. Ela nasceu em 1864. Só um minuto, deixa eu passar aqui no computador que fica maior para mim, para falar. Abigail de Andrade nasceu em 1864 em Vassouras, região do Vale do Paraíba. Em 1882, ela se muda para a cidade do Rio de Janeiro, inicia seus estudos no Liceu de Artes e Ofícios, instituição de ensino precursora dos cursos profissionalizantes no Brasil. Lá, ela participa da exposição de arte no mesmo ano e recebe muitos elogios dos críticos de arte da época. Torna-se aluna do pintor e desenhista Ângelo Agostini e do fotógrafo e pintor Ínsley Pacheco, no ateliê que eles dividiam. Em 1889, ela expõe seus trabalhos na exposição... Deixa eu passar aqui. Em 1889, ela expõe seus trabalhos na Exposição Universal de Paris. A famosa Torre Eiffel foi construída especialmente para essa exposição. As exposições universais surgiram em Londres em 1851 e elas acontecem periodicamente até hoje, apesar de ter tido maior popularidade ao longo do século XIX.
Nelas, cada país participante conta com um pavilhão para fazer a divulgação dos seus trabalhos em diversas áreas, que incluem as telas de seus artistas. O pavilhão do Brasil contou, em 1889, com cenas de gênero e paisagens de Abigail de Andrade. Além da pintura de flores e frutos, a artista pintou também retratos e cenas de gênero, que se ocupava de temas relacionados à vida social, características do estilo artístico chamado realismo, em que o artista optava por temas do cotidiano, representando as personagens nas atividades do seu dia a dia, como no trabalho, de maneira mais realista e não idealizada. Se hoje costumamos nos deparar com um grande número de pintoras, até o século XIX a produção das pinturas das mulheres estava muito longe de ser a mesma dos homens. Além da quantidade de pintoras ser muito menor, pois a maioria das mulheres tinha que se restringir a cuidar da casa, do marido e dos filhos, o gênero de pintura que elas faziam também era restrito. No século XIX, os gêneros artísticos eram hierarquizados. Neste cenário, era a pintura histórica vista como produção artística mais elevada, enquanto as naturezas mortas eram vistas como pinturas inferiores. As mulheres mais se destacavam nos gêneros das naturezas mortas ou na pintura de paisagens. Esse era o lugar que cabia a elas como pintoras. Naturezas mortas são pinturas de flores, frutos e objetos. Então, esse era o lugar que cabia para as mulheres enquanto pintoras. Aqui no Brasil, no final do século XIX, período em que as mulheres começam a se profissionalizar como artistas, a grande maioria das pinturas de mulheres eram flores, frutos e objetos, ou seja, naturezas mortas. Era valorizado que as mulheres pintassem coisas femininas, pois isso aprimoraria suas habilidades domésticas. Então a mulher pintava, era autorizado a ela ser pintora, desde que ela melhorasse as suas atividades domésticas. Então, essa era a principal função de uma mulher pintar. Abigail de Andrade, como outras pintoras de sua época, era chamada de artista amadora, nome dado para hoje às artistas que desenvolviam suas habilidades em ateliês de arte ou em outros espaços não oficiais. A artista faleceu em 1890 na Europa, vítima de tuberculose, pouco tempo depois de dar à luz seu segundo filho, que também morre de tuberculose. Ela havia ido para Paris junto com seu companheiro, Ângelo Agostini, e a filha do casal, Angelina Agostini, que mais tarde também se tornaria pintora. Agora eu passo a falar um pouco sobre Georgina de Albuquerque. Nasceu em 1895 em Taubaté, no estado de São Paulo. Ela foi aluna da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, a principal instituição de ensino das artes da época no Brasil. Em 1906, já casada com Lucílio de Albuquerque, também aluno da escola da NBA e pintor famoso, ela vai para a Europa e estuda em Paris, na Escola de Belas Artes e na Academia Julian, importantes instituições de arte francesas. Os estudos na França permitiram às mulheres pintar muitos gêneros artísticos, além dos retratos, que eram os que mais davam retorno financeiro, e as paisagens, bem como as cenas de gênero. Georgina se beneficiou dessa liberdade, pintando inclusive nus femininos, que era uma prática bastante usada para as mulheres, tanto para aquelas que pintavam quanto para aquelas que posavam. De volta ao Brasil, Georgina de Albuquerque continuou participando das exposições gerais, que eram os salões de arte realizados frequentemente no Rio de Janeiro. Ela recebeu a medalha de ouro na Exposição Geral de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1919. Georgina foi a primeira mulher no Brasil a participar como jurada de uma exposição de arte. Ela foi jurada na seção de pintura em 1920. Tornou-se professora da NBA e foi também a primeira diretora mulher da instituição. Ela ficou mais conhecida por suas obras de inspiração impressionista, nas primeiras décadas do século XX. O impressionismo era um estilo artístico que hoje é muito reverenciado. Hoje a gente fala muito de Renoir, de Degas, de Monet, mas nesse período ele era ruim, não era bem visto quando ele surgiu. Na época que surgiu, era tido como uma forma pouco rigorosa e pouco cuidadosa de se pintar, por diferenciar-se do que era representado pelas academias de arte da época. Como vimos, até o final do século XIX, os gêneros artísticos eram hierarquizados. Havia aqueles que eram tidos como superiores, como a pintura histórica, que fala de temáticas históricas, literárias, mitológicas, e outros tidos como inferiores, numa escala de produção artística, como as naturezas mortas e a pintura de paisagens.
Poucos eram os pintores que se dedicavam à pintura histórica, e imaginem o acesso a esse gênero pelas mulheres. Essas obras possuíam grandes dimensões e demandavam muito tempo para execução, além de muito conhecimento de técnicas e de gêneros artísticos. As mulheres precisavam conciliar suas obrigações domésticas socialmente impostas às suas práticas profissionais, o que certamente não era uma tarefa fácil. Mas Georgina de Albuquerque se torna uma feliz exceção furando sua bolha social. Para as comemorações do centenário da independência do Brasil, ela pinta o quadro Sessão do Conselho de Ministros, uma pintura histórica feita por uma mulher e tendo uma mulher como a personagem principal. E aqui eu não trouxe essa obra nesse trabalho, Sessão do Conselho de Ministros. Eu vou deixar a curiosidade para quem tiver interesse. E lá no canal tem um vídeo específico sobre Georgina de Albuquerque e lá eu apresento esse quadro, falo um pouquinho sobre ele. Analisando a produção artística de Georgina de Albuquerque, vemos que ela fez muitas pinturas representando cenas do cotidiano de mulheres. A artista faleceu em 1962, na cidade do Rio de Janeiro. Passemos agora para Anita Malfatti. Ela nasceu em 1889, em São Paulo. Filha de uma pintora de paisagens e figuras, Elizabeth Malfatti, Anita teve a oportunidade de aperfeiçoar seus estudos em arte na Europa e nos Estados Unidos. Entre 1910 e 1914, ela estudou na Alemanha, onde teve contato com importantes pintores do expressionismo, um estilo artístico que se ocupa mais em representar as emoções na pintura do que as formas mais realistas. Em uma segunda viagem ao exterior, do final de 1914 a 1916, ela estudou nos Estados Unidos, período em que a Primeira Guerra Mundial estava consumindo a Europa. Foi nessa temporada que ela pintou suas paisagens e seus retratos mais famosos, como O Farol e O Homem Amarelo. Essas duas obras também estão lá no canal, num vídeo específico sobre a Anita Malfatti. Quem quiser dar uma olhadinha, pode ir lá conferir. De volta ao Brasil, Anita promove sua segunda exposição individual, a Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti, em 1917, e participa também das exposições gerais da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, instituição de ensino, como eu disse antes, das artes, tida pelos artistas chamados modernistas como muito tradicional. As exposições gerais eram salões de arte realizados frequentemente no Rio de Janeiro. Anita Malfatti expôs seus trabalhos nessa instituição em 1917, 1918, 1919 e 1931, apresentando retratos, naturezas mortas e trabalhos de caráter mais modernista. No Salão de 1931, inclusive, ela fez parte da comissão organizadora. A exposição individual de 1917 de Malfatti recebe muitas críticas, e uma delas é a crítica de Monteiro Lobato, que era um militante político e escritor de prestígio, com ideais contrários às tendências modernistas. Em relação às artes, Lobato preferia a pintura figurativa, em que o principal foco era a tentativa de se fazer uma cópia fiel do natural, do que está sendo observado pelo pintor. Essa era a forma de pintar que ainda predominava na Academia de Arte do Brasil nesse período, apesar de alguns artistas já tentarem romper com esse tradicionalismo dentro e fora das instituições oficiais. A crítica de Monteiro Lobato foi um artigo publicado em um jornal da época que ele dá o título de A Propósito da Exposição Malfatti. Lobato não deixa de reconhecer os talentos de Anita Malfatti, mas, segundo ele, ela estaria indo para um mau caminho por estar se deixando levar por artistas extravagantes. Essa é a palavra que ele usa, como Pablo Picasso. Monteiro Lobato afirma que cubismo, impressionismo e futurismo não passam de caricaturas da arte, ou seja, exageros pouco sérios e pouco profissionais. O impacto dessa crítica de Monteiro Lobato a Anita Malfatti gera discussões até hoje. Alguns estudiosos maximizam essa influência, dizendo que, por causa dessa crítica, após 1917, a artista ficou mais reclusa e passou a pintar de maneira menos expressiva. Na Semana de Arte Moderna de 1922, Malfatti apresentou muitos dos trabalhos da sua exposição individual de 1917. Em 1923, ela volta à Europa e faz estágio na França até 1928. Suas obras desse período são cheias de delicadeza, sutileza e suavidade. O fato é que, a partir da década de 20, a maioria das suas obras são mais contidas. Anita Malfatti morreu em 1964, na cidade de São Paulo. Suas obras dos primeiros anos do século XX são importantes representações
das tendências modernas existentes na Europa no período. Ela é considerada uma personagem fundamental do movimento modernista brasileiro. Bom, agora que eu já fiz um panorama apresentando as artistas, eu vou falar um pouco desses termos que são comuns na história da arte, e principalmente nessa história da arte brasileira, que a historiografia tradicional costuma utilizar. Então, os termos são amadorismo, academicismo e modernismo. Amadorismo. Esse era o termo usado para as artistas que não possuíam ensino artístico formal, principalmente por não frequentarem a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, que era a principal instituição de ensino artístico no Brasil no século XIX. No início dos anos 1880, a academia ainda não admitia mulheres em suas turmas, o que o Liceu de Artes e Ofícios, outro núcleo artístico do Rio de Janeiro, permitia desde 1881. Então, a gente até viu que a Abigail de Andrade não tinha frequentado a academia, frequentava o Liceu de Artes e Ofícios e ateliês particulares, por isso ela era considerada artista amadora. Quando a gente pega... Desculpa, eu beber um pouco d'água. Quando a gente pega os pareceres dessas exposições que ela participou e tudo, a gente vê claramente ali uma rotulação. Ah, ela apresentou ótimos trabalhos, sendo uma artista amadora. Então, tem essa característica de marcar que ela não participava desse estabelecimento oficial. Então, ela não era aluna da academia, mas ainda assim recebia muitos elogios dos juros por conta dos trabalhos que ela desempenhava. Academicismo. Esse é um termo utilizado pela historiografia da arte tradicional que costumava tratar como sinônimos academicismo e neoclassicismo, um estilo artístico base de muitos artistas brasileiros nas academias de arte do século XIX. O neoclassicismo tinha como duas das principais características a influência da arte clássica greco-romana e a escolha por termos históricos, literários e mitológicos. O termo academicismo tem uma conotação negativa, que sugere um atraso da arte brasileira do século XIX em relação à Europa, que só teria, segundo esses historiadores da arte, só teria sido superado com a chegada do modernismo no início do século XX. E, por fim, modernismo. No campo das artes, esse termo se refere a um movimento que procurou, tendo a influência das vanguardas europeias, ressignificá-las para produzir algo genuinamente brasileiro. Nessa apresentação, para além do movimento modernista em si, preferimos falar de modernidade. A modernidade já era praticada por artistas no interior das academias de arte, tanto no Brasil quanto na Europa. A escolha de novos temas, o uso de cores mais vibrantes, as pinceladas mais densas, são exemplos desse intento de mudança. E essas características já estavam acontecendo no interior das instituições oficiais. Tradicionalmente, essas artistas que eu trouxe, elas são identificadas com esses termos. Abigail de Andrade com o amadorismo, Georgina de Albuquerque com o academicismo, que nós vimos que ela participou mesmo de muitas das exposições gerais da academia, trabalhou como professora, foi diretora do lugar, então ela tinha realmente uma trajetória na academia vasta, e Anita Malfatti associada ao modernismo. E como eu trouxe esses autorretratos como exemplo, eles realmente se encaixam nessas rotulações que as artistas têm. E aí eu agora vou me deter mais nesses autorretratos, falando um pouquinho mais sobre eles, entendeu? Exemplificando o amadorismo de Abigail de Andrade. Essa obra se chama No Ateliê. Ela foi produzida em 1881 e pertence a uma coleção particular. Trata-se de um autorretrato de Abigail de Andrade, uma cena em que ela se representa em plena atividade pintando uma tela. Essa obra merece nossa atenção, pois muitos pintores homens retrataram mulheres pintoras à época da artista, mas na maioria das vezes elas eram pintadas em situações de entretenimento, fora de seus ateliês como profissionais artistas, reforçando o lugar de superficialidade que deveria estar reservado à mulher na sociedade. E aqui um exemplo do academicismo, o autorretrato de Georgina de Albuquerque. O autorretrato é uma obra de 1904 e pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Nela, Georgina de Albuquerque mantém as características tradicionais da pintura acadêmica, tendo bastante rigor no desenho,
Você repara como as formas do rosto, olhos, nariz, boca, chapéu, todos têm os seus contornos, são bem delimitados, é uma forma bem tradicional de se pintar, tendo bastante rigor no desenho, nas formas e nas técnicas utilizadas para a pintura. Repare no contraste entre o rosto do artista e o fundo, o que dá ao retrato um tom de seriedade e sobriedade. Esses contrastes também muito utilizados na pintura neoclássica, esse uso de luz e sombra, esses recursos para chamar mais a atenção da figura em relação ao fundo. E, por fim, o modernismo ou autorretrato de Amita Malfatti. O autorretrato é uma obra produzida em 1922, no ano da Semana de Arte Moderna, pertence à coleção de artes visuais do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Nessa pintura, Amita Malfatti faz uso basicamente do azul e do amarelo, equilibrando uma cor fria, que é o azul, com uma quente, que é o amarelo, que predominam no fundo da tela, nos cabelos, no rosto e no colo do autorretrato. A artista preocupou-se em definir bem os seus olhos, enquanto a boca, o contorno do seu rosto tem traços menos marcantes e o nariz está bem pouco delineado. Então, essa está longe realmente de ser uma pintura padrão daquele molde acadêmico, em que você prima pelo desenho, coloca as formas de todos os traços bem delimitados. Ela teve mais ousadia ao pintar essa obra. Então, diante desses exemplos, eu pergunto, mas é só isso mesmo? Os e as artistas se encaixam perfeitamente no modo de ensino, no modo de fazer artístico ou no estilo artístico? Bom, para a gente refletir sobre essa pergunta, eu uso uma fundamentação de dois teóricos, historiadores da arte, filósofos. Um é Pierre Francastel, no seu trabalho Pintura e Sociedade. No caso aqui, 1990, é o ano da edição do trabalho que eu li, mas ele fez essa obra em 1951. Ele já é um historiador da arte falecido. E George Didier Huberman, que tem essa obra Diante do Tempo, História da Arte, Anacronismo das Imagens. É uma obra de 2015. O Didier Huberman está vivíssimo, tem várias coisas importantes sobre ele, uma leitura maravilhosa, entendeu? Que me ajudou muito a abrir a clarificar o meu pensamento sobre história da arte. Então, é um trabalho muito interessante. Eu procurei fazer um diálogo entre esses dois teóricos, inclusive na minha tese de doutorado. E eu trouxe, então, essas reflexões dos dois para esse trabalho, para a gente pensar se é só isso mesmo, se as artistas produzem e elas se encaixam ali naquele espaço certinho, ou se não há um extrapolar dessa atividade. Ambos os autores, tanto Frank Castell quanto Didier Huberman, procuram questionar a noção de temporalidade comumente utilizada para se fazer uma análise crítica de uma obra de arte, que costuma reduzi-la a um determinado estilo artístico. A gente cansa de ver, às vezes até em estudos de história da arte padrão, essa obra é impressionista, essa obra é neoclássica, essa obra é barroca, como se ela tivesse presa só nesse único estilo e não dialogasse com tempos artísticos, com estilos artísticos outros. A dinâmica e a complexidade da análise dos autores implicam numa plasticidade, num alargamento das categorias estilo e época ao se analisar uma imagem. Então, por mais que ela preponderantemente tenha um estilo, ela não precisa ser fechada naquele único estilo artístico. A gente pode pensar ali em outras influências e outras inspirações que os artistas têm quando vão pintar. Consoante Frank Castell, obras de arte são sistemas de símbolos, mas que não se resumem a isso. São instrumentos de expressão e comunicação, por isso necessários para as dinâmicas sociais. Através das obras de arte, podemos refletir sobre questões relacionadas ao passado e ao presente. Isso confere às obras uma importância científica, mais do que coadjuvante. O autor coloca os artistas no mesmo patamar dos sábios, que foram responsáveis pela construção de um novo mundo, confirmando sua ideia de que a arte é mais do que meramente anedótica. Já Didier Huberman, para ele, a imagem é uma manifestação dialética que emerge da relação entre dois movimentos. Em duas felizes analogias, ele define a imagem como aquilo que surge entre o sono e o despertar, nos momentos que constituem o acordar, ou como uma fissura, uma pausa rítmica momentânea
diante de um movimento. Tal pausa traz à tona também um contrarritmo, ou seja, o ritmo de tempos heterogêneos sincopando o ritmo da história. É, portanto, um movimento mais pausa, uma fissura produtiva, produtora de tempos múltiplos que se interconectam no presente. A partir dessas análises, podemos perceber modos de fazer artísticos diferentes na produção pictórica das 3 artistas que destacamos. Então, eu trouxe aqui, quando eu trouxe a Abigail de Andrade, eu falei daquela pintura identificada com amadorismo. Agora eu trouxe uma pintura nitidamente acadêmica, que é essa natureza morta, onde ela traz aqui legumes, verduras e uma ave morta, que traz o claro escuro, a questão dos contornos da ave, da alface, da abóbora, ali, tudo muito bem delineado. Uma pintura que muito tradicionalmente tida como acadêmica. Essa pintura se chama Seixo de Contas, foi pintada em 1884 e pertence a uma coleção particular. Como eu disse, é uma obra de natureza morta que representa legumes, verduras e uma ave morta. Repare no efeito de claro escuro que há nessa obra. O preto do fundo contrastando com as cores vibrantes e iluminadas das frutas e verduras. Esse efeito é típico das pinturas acadêmicas, bem como o uso de cores mais sóbrias e o uso da perspectiva, que dá essa diferença entre o fundo e as imagens que estão projetadas como se estivessem mais à frente, né? Então, é uma obra que tem características acadêmicas. E eu trouxe essa outra obra, também da Abigail de Andrade, que é Estendendo a Roupa, que fala dessa cena diária, cena do cotidiano. Ela foi produzida em 1888 e pertence a uma coleção particular. Trata-se de uma pintura de gênero, essas pinturas que tratam do cotidiano, do dia a dia, a gente chama de cenas de gênero ou de pinturas de gênero. É uma cena do cotidiano que narra uma tarefa doméstica de uma mulher. A escolha de temas do dia a dia para se pintar é identificada com a modernidade, uma vez que as pinturas tradicionais optavam principalmente por temas históricos e por paisagens. Então, uma mesma artista que é identificada como amadora produziu ao longo da sua trajetória obras muito identificadas com o acadêmico, inclusive com o moderno, com a modernidade. Essa, por exemplo, é uma obra que a gente pode chamar de uma obra realista. O realismo já era uma tendência de modernidade que aconteceu no interior das academias de arte, tanto no Brasil quanto na França, na Itália. Então, assim, a gente pode ver a complexidade do trabalho pictórico da Abigail de Andrade. Agora, trazendo a Georgina de Albuquerque, que estava identificada como pintura acadêmica, quando a gente trouxe aquele autorretrato, tinha mesmo aquela questão dos contornos, a preocupação com o desenho, todo aquele rigor de claro escuro, de figura e fundo. E agora eu trouxe esse exemplo aqui, Canto do Rio, que é uma pintura dela de cerca de 1926, que pertence ao Museu Antônio Parreiras, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nesta cena de gênero, Georgina de Albuquerque dá destaque para 2 mulheres ao ar livre, num momento de descontração, com a paisagem do Rio de Janeiro como pano de fundo, destacando a praia e o Pão de Açúcar. As pinceladas marcadas dão à obra características impressionistas, e estilo artístico que se identifica com a modernidade e não com a tradição acadêmica. A gente, inclusive, viu que quando o impressionismo surgiu, os teóricos acadêmicos da própria academia torceu o nariz para ele, porque era uma coisa meio sem qualidade, sem muito rigor. Então, quando ele surgiu, ele era considerado uma pintura de modernidade, que nem a academia ainda tinha absorvido. Então, a gente vê aqui uma artista que é enquadrada como acadêmica, produzindo pinturas impressionistas, pinturas da modernidade. Outro exemplo também é esse aqui, no Cafezal. É uma tela também de Georgina, de 1926, que está na Pinacoteca de São Paulo. É a representação de 8 mulheres de apenas um homem trabalhando numa plantação de café, com destaque para a indumentária e para os pés descalços das personagens. Essa obra também traz características modernas. Georgina não tem a preocupação, por exemplo, de representar com total nitidez e fidelidade os rostos dos personagens, o que era muito caro à pintura acadêmica. Então, olha a diferença que a gente pode ver aqui naquele autorretrato da Georgina para essa obra aqui, que os rostos são praticamente indefinidos. Essa não é o que ela acha de mais importante
para representar nessa cena, que os pés descalços estão mais em evidência que os próprios rostos das personagens. Então, isso também é uma característica de modernidade na pintura da Georgina. E, por fim, a Anita Malfatti, que ficou muito conhecida, né, por esses trabalhos modernistas, influenciados pelo expressionismo alemão e tudo, mas que também pintou obras com contornos mais acadêmicos, como o exemplo dessa obra, da Paisagem de Ouro Preto. Pintada por Anita Malfatti em 1948, ela pertence ao Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Nessa obra, a artista opta por um tema mais habitual. Trata-se de uma paisagem figurativa em que se destacam as habitações, parte da população e a natureza dessa região do Brasil na primeira metade do século XX. O uso das cores é mais discreto e há poucos contrastes entre os tons. Essa obra de Anita Malfatti está muito mais próxima da pintura acadêmica do que da pintura modernista. A gente pode reparar como ela usa poucas cores, também, além das cores serem sóbrias, são poucas. O amarelo das casas, o amarelo do chão é bem semelhante. O verde ali da vegetação e o verde da janela e da porta da casa também é muito semelhante. Então, uma pintura muito discreta, que se aproxima muito mais do academicismo do que do próprio modernismo que fez ela ficar tão famosa. Né? Outra obra também que vai nessa linha figurativa é Pedras na Praia. É uma obra de datação ainda não identificada, pertence a uma coleção particular. Também é um exemplo de produção de Anita Malfatti que se aproxima mais da pintura figurativa, primando por cores e formas mais realistas do que das telas com tendências expressionistas, que são as mais conhecidas da artista. Bom, concluindo, eu espero que esse trabalho tenha contribuído para análises mais complexas sobre a produção artística. Mais do que enquadrar uma artista em determinado estilo ou modo de fazer artístico, cabe pensarmos que ela é atravessada por muitas influências e inspirações para pintar, que vão desde os fatores psicológicos aos tons somente técnicos. Fazer arte é muito mais do que representar a realidade que se apreende com a visão. É um diálogo das emoções com as percepções, um exercício de dentro para fora. E aqui só uma correçãozinha, gente, eu coloquei aquele mais ali, na verdade é o mais. Mais do que enquadrar uma artista em determinado estilo ou modo de fazer, cabe pensarmos que ela é atravessada por muitas influências e inspirações para pintar. Então é isso. Obrigada. Ô, Cíntia, quanto isso, te agradecer pela sua exposição, sua performance, até porque é gratificante a gente poder ter uma leitura, né, um panorama como você apresenta com bastante maestria sobre, né, três perspectivas, três pintoras, e sobretudo acho que é isso, bater nessa tecla, o resgate da historicidade delas, da importância também dessas obras, né, na construção cultural, né, brasileira, levando em conta, né, que a gente tem que pensar também no passado histórico machista, patriarcal, e a própria dificuldade do fazer artístico no Brasil também. Né? A gente tem que pensar, se já é difícil para um homem, imagina então para uma mulher, né, que historicamente sempre foi escamoteada, foi silenciada, né, o vídeo que você destacou, a coisa que colocou muito bem aí, que assim, não tem como fugir. Toda a produção artística também é uma produção política, econômica, social. Não só por representar a conjuntura histórica, mas também porque ela é fruto do momento. Não com determinismo, mas influencia, a gente não tem como negar. É muito bem colocado por você. Ou seja, pode ser pintora. Primeiro tem que ser mãe, tem que ser mulher dona de casa. Né? O modelo Médici, se lembra? Né? A mulher E se abelha. for ser pintora, só pode ser pintora porque vai ser mais prendada para casa. Por isso que se concebe para ser pintora, nesse pensamento. Assim, brincando, parece aquela coisa ignorante, as pessoas falam, você pintou o quê? Pintou de parede? Não, entende? Brincando assim, mas a mentalidade é a mesma. Tipo, não tira o mérito do trabalho instrumental. Mas é óbvio, né, que é um trabalho que envolve criatividade, performance, habilidade, talento, disciplina, né, e também a sociedade patriarcal ela não reconhece isso. Ela não reconhece o valor da obra de arte, o valor que não é, inclusive, não dá para ser estimado a nível financeiro. Lógico, existe, né, valorização. Todas as artistas que entraram no circuito, muitas vezes pós-morte, né,
Por exemplo, em vida, pouco reconhecidas, ou reconhecidas, mas pós-morte, muito mais, né? Porque o mercado meio que ele fetichiza, né, a história dessas pintoras, dos artistas em geral, e aí, né, você encontra com Marchand, né, na própria estrutura do capital da arte, né, você vai encontrar mecanismos, né, de ultravalorização, que são legítimos também, né, até porque, no fundo, é isso, a arte ela não tem um valor, por mais que tenha um valor comercial, ela transcende. Mas o mercado é isso, né, o mercado ele estabelece quem é bom, quem é ruim, e muitas vezes o critério não é estético, né, mas veja, o que eu acho mais interessante destacar também isso, é essa resistência, é um ato de resistência, Uhum. né, resistência política, social, dentro de uma sociedade que é tacanha, limitada. Né? Você encontra, por exemplo, quantos museus temos por aí? Quantas exposições são feitas das artistas? E não tem como negar também, a imprecação de Monteiro Lobato foi extremamente misógina. Né? Uhum. Assim, por mais que, claro, tem outras questões discutíveis na obra dele, foi um grande gênio, não tem como negar. Né? Nem vou dando mérito por exemplo, em relação ao racismo estrutural dele. Né? Outra questão, que tem pessoas que falam o seguinte, o contexto da época, outros vão dizer que, na verdade, já muitas pessoas não pensavam assim, não desse debate, mas ele foi extremamente feliz, né? E acho até interessante, outro detalhe, em compensação, temos um grande escritor, um grande pensador brasileiro, Graça Aranha, que escreveu Canaã, já era, inclusive, diplomata também, um grande humanista, salvo engano, ele também foi embaixador da Alemanha, se não me engano, então, assim, um homem, né, também da BL, então, assim, um homem extraordinário. E a turma, né, da Semana de Arte Moderna, não gostava muito dele, porque assim, considerava ele já ultrapassado, velho. Mas é interessante, porque, ou seja, Uhum. mesmo um idoso, né, nem tão idoso assim, não, um provecta, mas mesmo um idoso valorizando esse projeto modernista. Só que aquela garotada, Uhum. brincando, né, a garotada, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, não queriam colar muito a imagem dele. Mas é interessante, porque você vê, você tem o Graça Aranha, que é um homem revolucionário, à frente do tempo, uma obra maravilhosa, e o Monteiro Lobato, mais uma vez, a gente não tem como negar a importância dele, mas uma mentalidade extremamente atrelada, né, ao passadismo, considerado o ideal de vida. Sabe o que vai lembrar um pouco? Uhum. Uma digressão aqui contigo. Aquele filme, Minha Noite em Paris, do Woody Allen. Né? É um filme que trata o tempo todo da arte, da Uhum. pintura, da literatura, da música. Então, o personagem como é que é? O Owen Wilson, né? Figuraça, né? Ele Uhum. é passadista. Ele acha que, por exemplo, o ideal de vida era Paris, década de 20. Aí ele conhece uma artista, uma modelo, que é a atriz Marion Cotillard, né? E aí o ideal de vida dela era a arte justamente da época da Belle Époque. Os artistas da Belle Uhum. Époque consideravam que o ideal de arte era, por exemplo, o Renascimento, e por aí vai. Eu tô brincando com essa questão contigo aqui é o seguinte, porque a gente perde muitas vezes também a historicidade da obra de arte e valorizar o progresso, né? O progresso e a luta contra o tempo. Né? Então foram três mulheres que destacou aqui, três mulheres que enfrentaram o tempo. Né? Como você também enfrenta ainda, quer ou não, não tem como negar, você como estudante de arte, como produtor artístico, como né, pesquisadora, a gente ainda tem uma sociedade extremamente desigual. E produzir arte, Uhum. entendeu? Ele é muito difícil, porque além de você ter que valorizar o talento desde a terra infância, né, nós não temos uma educação artística plena, falta muito ainda. A gente tem uma mentalidade muito tecnocrática, muito razão instrumental, que está faltando acessibilidade. Qual a importância da arte? Né, valorizar a nossa sensibilidade estética para com o mundo, para com o outro. Então, ou seja, da estética vai para a ética. Ou seja, Uhum. a percepção estética, artística do belo, né? Quando digo belo aqui, não no sentido das formas harmônicas, mas no sentido de plasticidade. Isso também estimula Uhum. a compreender melhor o mundo, a se posicionar no mundo. Né? Então, assim, eu tenho que parabenizar a sua performance, que é muito, muito, muito importante. Né? Eu diria a você, para fazer umas considerações finais, né? A conclusão sempre é algo marcante e fica para a posteridade. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu gosto muito, eu sou professora, então eu gosto de estar preparando esse trabalho de divulgação e tudo. Pesquisar sobre essas mulheres me faz muito bem, assim.
aprender, eu aprendo um pouco com elas, entendeu? Sobre, imagina hoje, você até falou da dificuldade que nós temos hoje, em pleno século XXI, com a minha correria, você sabe, poxa, eu sou esposa, sou mãe, então, pô, sou pesquisadora, então a gente se divide para estar fazendo isso. Imagina uma mulher no século XIX, entendeu? Tendo que lidar com isso, com todo o preconceito de uma época, para romper barreiras e se afirmar como artista, receber prêmio, ser diretora, ser professora. Então, assim, é um presente para mim poder estar pesquisando essas mulheres. E, assim, a divulgação faz parte disso, faz parte de dar voz para essas mulheres, entendeu? Um dia desse no canal eu fiz um vídeo sobre uma artista popular, por exemplo, que está sendo muito badalada lá nos Estados Unidos, tem uma exposição em Nova York e ela não está aqui, entendeu? Não é tão conhecida aqui. Então, acho que a gente se motiva em dar voz para essas mulheres, entendeu? Trazer à tona, fazer com que elas sejam conhecidas, isso é um trabalho que me traz muita satisfação. E eu espero que as pessoas também possam compartilhar essa satisfação comigo. Maravilha, maravilha. E verdade, espero que cada vez mais a gente possa desenvolver uma coisa que Schiller falava sobre a educação estética do homem, o ser humano como um todo, né? Assim, que envolve de fato a nossa percepção do mundo, a capacidade de contemplação, de percepção, isso aprimora a nossa convivência, porque a arte de fato não muda a vida, não importa a expressão, né? E só um comentário final aqui, né? Você vê, inclusive, a própria dificuldade também que é você preservar uma obra, uma pintura, né? O esmero, a questão da restauração, né? É diferente, por exemplo, do livro, que você pode reproduzir, né? A pintura, ela é única. Uma coisa é a produção, a forma, né? É diferente. Você, por exemplo, imagina, pode ser a cópia de qualquer autor quiser, mas nada substitui a magia da obra original. Quer dizer, o Walter Benjamin, né? A aura da obra de arte. Então, Ah, Aura. minhas amigas, meus amigos, tínhamos aqui Cíntia Calado, pesquisadora de artes visuais, uma grande esteta, com o tema Três Mulheres Pintoras, reflexões sobre amadorismo, academicismo e modernismo. Espero que vocês aproveitem Olha, muito. pessoal, visitem o canal Astéria Mulheres na Arte, vocês não vão se arrepender. Com certeza. Aliás, Cíntia, fala um pouquinho da Astéria. Astéria, perdão, o que quer dizer mesmo Astéria? Fala para o nosso público aí. Astéria quer dizer estrelas em grego, estrelas no plural em grego. Ah, viu? Aí eu Olha aí. peguei, eu sou nada melhor do que chamar essas mulheres de estrelas, né? O que elas Com certeza. merecem, mesmo postumamente. Não, e assim, me permite até outro. É uma brincadeira muito respeitosa, final, claro. Tem um filme também, né? Como é que é? Estrelas Além do Tempo, né? Que já é outra questão, claro, são três cientistas, mas para você ver. Eu acho que envolve Ah, tudo. legal. Boa Vejam lá, dica. acho que é Estrelas Além do Tempo, uma coisa assim. São três. Não, eu estou comparando aqui para você ver, né? Assim como existem mulheres cientistas além do tempo, artistas além do tempo, políticas além do tempo, né? Então, ou seja, uma grande luta de afirmação e de empoderamento, né? Que a gente pode dizer. Então, estamos aqui com a belíssima exposição da nossa grande pesquisadora, Cíntia Calado. Então, pessoal, acompanhe o trabalho dela, Astéria, brilhem, porque todo ser humano nasceu para brilhar. Valeu.